Nossa, cara, esse notebook aqui é muito bom, mano. Olha isso. É forte demais, cara. Ixi. Hora de ir pra faculdade. Não vou me atrasar. Bora. Eita. Caramba. Tu não cabe nem na minha bolsa, velho. Nossa, Dell G15, eu acho você incrível, cara. Se eu pudesse mudar uma coisa em você, se eu pudesse fazer um pedido, um desejo, eu só deixaria você mais portátil, porque eu amo você, Dell G15. Oxi, essas horas? Opa, boa tarde. Ué? Não tem ninguém. Opa, secreto? Será que é o que eu desejei? Não é possível. Não pode ser. Não pode. Meus amigos, isso aqui vai ser insano. Seria esse então o fim do Dell G15? Calma, pessoal, eu já vou explicar tudo nesse vídeo, não é bem assim, mas a gente tá aqui na mão com um lançamento muito top, com uma coisa assim exclusiva, que vocês só vão ver em primeira mão, em 2 canais no Brasil todo e inclusive no mundo também. São pouquíssimos vídeos desses 2 notebooks que vocês vão ver hoje e amanhã aqui no canal, e eu tô muito animado pra mostrar pra vocês. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e dessa vez o vídeo tá diferente. Por quê? Porque não tem um unboxing, porque aqui na minha mão temos o novo lançamento da Alienware. Esse aqui é o Aurora 16 ou 16 Aurora, aí você fala como você quiser, aí a ordem não altera muito o produto, né? Continua sendo basicamente a mesma coisa. É um notebook da Alienware, que é a linha gamer da Dell e que sempre foi a linha gamer mais, vamos dizer assim, entusiasta da Dell, né? Sempre foi uma linha um pouco mais cara, um pouco mais para entusiasta, diferente do que a gente tinha no Dell G15, por exemplo, né? Que daqui era da linha Dell mesmo. Mas recentemente a gente viu a Dell teve muita reformulação de nome, de produto, etc. E o Dell G15 ficou meio deslocado, né? Mas veja bem, esse notebook não é um substituto para o Dell G15. Não é. O Dell G15 vai continuar existindo. Porém, consequentemente, por ser tão bom e pelo que me falaram, pelo preço que ele talvez seja lançado, pode ser que sim, ele substitua o Dell G15. Não porque ele é o substituto, mas porque eu acredito que as pessoas vão acabar comprando mais esse daqui do que o Dell G15. Bom, tô aqui na mão então, esse daqui é o Aurora 16. E por que esse notebook aqui é tão especial e por que inclusive não teve o unboxing? Porque esse notebook não lançou ainda. Pois é, vocês estão vendo esse vídeo no exato momento que eu posso postar ele, então eu tô gravando ele e vou postar ele já o mais rápido possível para vocês. Só que esse notebook só vai lançar agora em setembro, vai ter um evento dele. Na verdade, a gente não sabe exatamente a data de lançamento, mas o evento de lançamento é em setembro. Então, daqui a algumas semanas, né? Daqui a umas 2 semanas vai ser setembro, aí eu não sei exatamente a data lá do evento de lançamento. Mas a data de lançamento em si a gente não sabe, mas como o evento é em setembro, a gente já sabe que provavelmente muito em breve ele já vai ser lançado. E aí a Dell tinha uma unidade lá e falou assim: Felipe, você quer testar com exclusividade? Você pode dar a sua opinião sincera? Então, ó, muito obrigado, Dell. Agradeçam a Dell aí nos comentários, mas esse vídeo é sincero. Não vou passar pano, não é porque a Dell emprestou aqui para poder gravar que a gente passa pano, não. A maioria dos notebooks a gente compra aqui no canal, mas como a Dell quis emprestar já que não lançou ainda, eu aceitei, mas vai ser um review muito sincero. Então, como ele não é uma versão final, algumas coisinhas podem ter alteração. Por exemplo, a caixa dele. Então eu não fiz unboxing porque não tem caixa dele ainda. O carregador dele, eu vou mostrar pra vocês o carregador que vem com ele, mas pode ser que tenha alguma alteração, às vezes na velocidade de alguma coisinha aqui. Então, por isso, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o notebook completo, só não vou fazer comparativo, teste de benchmark, isso aí a gente vai deixar pro review completo dele. Quando ele lançar, eu vou comprar uma unidade e a gente vai testar de fato e vai mostrar a questão de comparativo e de benchmark. Mas bom, tá aqui na mão então, esse aqui é o Aurora 16, que segundo a Dell não tem preço ainda certo dele, beleza? Mas dizem que ele vai concorrer muito com o Dell G15, que o preço dele vai ser impressionante. Então vamos esperar, espero que seja mesmo impressionante, a gente não sabe ainda o preço dele. Mas caso você esteja vendo esse vídeo um pouco depois do lançamento, ele já tenha sido lançado, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, entre e confere e me diz aqui o que você achou do preço, porque eu particularmente nem sei até agora. Bom, basicamente então esse aqui é um Alienware. Então você pode ver aqui, ó, tem até o ETzinho aqui, olha, tá vendo?
ele é a linha gamer avançado da Dell. Aqui, a parte de trás do notebook é de alumínio, então ele tem um alumínio aqui anodizado, alumínio bonito, tem uma cor bonita também, né? Assim, olhando ele, dependendo do ângulo que bate, parece um preto, dependendo do ângulo parece um azul, às vezes até um verde meio escuro, então é bem legal, não sei como vocês estão vendo aí na câmera, mas dependendo do ângulo que você olha, a cor que bate nele é bem interessante. Além desse notebook, a Dell também está lançando este outro aqui, que é o Aria 51. Esse daqui já é um notebook bem mais parrudo, né? Para você ter noção, essa versão aqui tem uma RTX 5070, olha, já abri aqui, ele já começou quase a decolar aqui já, o bichão é forte, tá? Já essa versão aqui, que é o Aurora, a versão mais básica, tem uma RTX 4050 nessa versão aqui. Então, a versão Aria 51, 5070, a versão Aurora 4050 por enquanto. Mas me disseram que talvez, pode ser que chegue outras versões, a gente não sabe ainda. No lançamento a gente vai ver todas as versões que vão chegar no Brasil, se vai ter versão com 5050, 5060, 5070, não sei. O que eu sei é, essa versão com 4050, essa vai ter, como tá sendo mostrado aqui para vocês. E por que que ele tem tudo para realmente substituir, de certa forma, o Dell G15, apesar de não ser o substituto oficial do Dell G15? Porque, bom, primeiro, é um Alienware, então a gente já espera uma qualidade fantástica e por uma questão muito simples, né? Aqui nós temos uma RTX 4050 e além disso, de processador, nós temos um Core 7. Eu já vou explicar para você certinho tudo desse processador também. Mas, de maneira geral, nós temos aqui uma RTX 4050 e nós temos também um Dell G15 com RTX 4050. Só que, claro, a gente sabe que o Dell G15 sempre foi um notebook que tinha um desempenho acima da média, mas ele tinha um grande problema. Ele sempre foi muito grande, olha o tamanho disso, e muito pesado. Já esse Aurora aqui, olha isso, o Dell G15 tampa ele, tá vendo? O Aurora é bem menor do que o Dell G15, significativamente menor do que o Dell G15, olha só. E, além disso, ele é também bem mais leve do que o Dell G15 e muito mais fino do que o Dell G15, então ele é muito mais portátil. Então, assim, vocês vão ver que tem muita coisa interessante, muita função legal. E além disso, não tem esses defeitos do Dell G15 de ser tão grande, né? Como eu falei para vocês então, aqui na tampa traseira, ele é de alumínio, alumínio anodizado. Temos aqui o logo da Alienware, né? Esse bichinho aqui, olha, que dependendo da luz que bate, ele fica até um pouco refletivo aqui. Na parte de trás nós temos várias conexões, isso aqui é legal, porque assim como o Dell G15, aqui nós também temos muitas conexões na parte de trás, o que é bem legal para quem monta um setup, para quem usa um notebook de fato completo, né? Então aqui nós temos USB tipo A, duas USBs tipo C, saída HDMI e aqui a entrada proprietária para carregamento, além de duas saídas de ar que eu achei muito bonitas, outra saída de ar aqui na lateral, nessa lateral só tem a saída de ar, não tem mais nada, e nessa outra lateral tem mais uma saída de ar com uma RJ45, USB tipo A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Então tem muita conexão legal, né? E vocês perceberam que ele tem um design diferente? Então olha só, percebe que o design dele é bem diferente? E outra coisa, olha só o que ele tem aqui na parte de trás. Tá vendo essa protuberância aqui? Isso daqui é uma coisa muito diferente. Na verdade, todo notebook tem um chassi, um design muito único, é bem diferente mesmo. Tanto dos Alienwares que a gente já viu, como dos Dell, como de qualquer outro concorrente também. A gente vê que tem um design diferente. E, especificamente, ele tem essa protuberância aqui, na parte de baixo. O que é isso daqui? Aqui é onde fica o sistema de resfriamento. Eles deram um nome para isso aqui, Cryo Chamber seria o nome, é Cryo Chamber ou Cryo Chamber. É um nome em inglês, né? E é o nome que eles deram para esse sistema novo aqui de resfriamento, para esse design que fica embaixo do notebook. Ele é mais avantajado, então o notebook aqui fica um pouco mais grosso, como vocês estão vendo. Só que qual que é a vantagem disso? Como o sistema de resfriamento fica aqui, ele tem mais espaço para dissipar o calor, para receber o ar frio e também dissipar o ar frio, né? O ar quente, no caso. E, além disso, quando você coloca ele aqui na mesa, olha só, ele fica de pé, tá vendo? Ele fica mais levantado. Então, ele tem essa vantagem de ficar mais elevado, sempre dando vantagem para o ar frio entrar e para o ar quente sair. Então isso é muito legal, é um sistema novo, eu acredito que existem muitas patentes ali da Dell para conseguir fazer um design como esse e ninguém sair imitando, então provavelmente tem muitas patentes nisso, eles chamam de Cryo Chamber, como eu falei, e esse sistema faz com que você tenha um resfriamento muito bom e um notebook silencioso. E realmente me impressionou, o sistema de resfriamento dele é sim bom, e não só isso, realmente é um notebook que, nesse caso aqui do Aurora, faz um barulho bem constante que não é muito alto. Mas o mais impressionante de tudo é que
esse sistema de resfriamento junto com a construção do notebook, como eu falei, aqui é de alumínio, o resto é de plástico. Porém, por dentro dele, ele tem uma construção um pouco diferente. Isso porque a estrutura interna desse notebook é em magnésio. E o magnésio é um material que tem uma propriedade de dissipar muito bem o calor em toda a extensão dele. Então, como ele tem toda a estrutura interna de magnésio, quando ele começa a aquecer em um ponto, esse ponto dissipa o calor para todo o resto do notebook, fazendo com que ele aqueça de forma uniforme. O que isso é bom, né? Por que isso é bom? Porque vocês vão ver mais pra frente nos testes, nos jogos, que jogando com ele, a superfície do notebook se mantém sempre numa temperatura muito igual. Não tem um ponto que aquece muito mais do que o outro. Então ele consegue dissipar muito calor. Isso aqui é muito top. Então assim, isso é uma coisa que precisava, né? A gente via que o Dell G15, por exemplo, um dos grandes defeitos dele é porque ele já é um projeto muito antigo. A gente já tem o Dell G15 há muitos e muitos anos no mercado. É um projeto que, quando foi lançado, quando foi feito lá atrás, era interessante, mas hoje em dia já ficou muito ultrapassado. Agora aqui nós temos um projeto muito mais novo. Tudo que envolve esse notebook aqui é muito mais interessante. Então, daí entra o fato, né? Apesar da Dell bater muito no martelo de que ele não é o substituto do Dell G15, eu acredito que vai ser sim. Eu acredito que ele vai acabar tirando o mercado do Dell G15 ao longo do tempo, né? As pessoas vão acabar preferindo comprar o Aurora do que um Dell G15. Então beleza, então aqui, tampa em metal, estrutura diferente aqui para o resfriamento, as portas aqui que já eu vou voltar para poder falar para vocês da propriedade dessas USB-Cs aqui e todo o resto em plástico. Quando a gente abre aqui o notebook, olha, eu vou abrir ele aqui e sim, ele abre com uma mão, quer dizer, mais ou menos, né? Vamos tentar de novo? Vamos ver se ele abre com uma mão? É, mais ou menos, ele dá uma levantadinha, ó, não abre com uma mão não. Porém, ele tem uma questão interessante. Do lado de dentro também é de plástico, porém é emborrachado. O notebook inteiro é meio emborrachado, uma textura mais fosca. Eu acho bem legal isso porque dá a impressão de ser uma coisa mais fina, mais chique. Eu acho bonito, eu acho legal. Além disso, quando a gente abre aqui, olha, a tela dele abre 180 graus. Então abre inteiro aqui, o notebook fica completamente flat. Pode ser que para você isso seja interessante. Eu não uso essa função, mas é bom ter, né? O que a bunda não ofende? Bom, eu não sei bem se é assim o ditado. Mas enfim, tá aqui. Se tem, tá bom, né? E além disso, essa tela dele aqui tem muita coisa interessante. Primeiro, é uma tela bem bonita, como vocês estão vendo. É uma tela que tem ótimas cores, é uma tela certificada 100% sRGB, então exibe 100% do espectro Adobe sRGB, o que é muito importante para você que trabalha com vídeo, com imagem, com projeto, com coisas que precisa de fidelidade de cor, isso é muito legal. Coisa que a gente só tinha também no Dell G15 em versões mais caras, aqui a gente já tem nessa versão dele de entrada, né? Então isso é importante e, os concorrentes todos têm, então tinha que ter também essa questão. Além disso, a tela dele é de 120 Hz, também ok, com 300 nits de brilho e a resolução dessa tela é um Wide Quad HD. Então assim, completíssimo, não tenho o que falar, principalmente, bom, eu não sei a faixa de preço desse notebook, como eu falei para vocês. Me disseram que ia impressionar e que ia ficar próximo do que é um Dell G15, mas não tem como a gente afirmar isso, porque como eu falei, ainda nem teve o lançamento dele, nem o evento de lançamento. A gente vai saber já, né? Me acompanha aqui no canal para você ter ideia e saber exatamente quando lançar ele, o preço que vai ser lançado, porque a gente vai trazer outro vídeo dele. E claro, também nas redes sociais, como no Instagram, por exemplo, @LipMalstar, assim você fica por dentro. Quando tiver o evento dele, a gente vai lá e vai mostrar o preço para vocês. Mas nessa categoria de notebook com RTX 4050 é muito legal essa tela. É extremamente completa, Wide Quad HD, 100% sRGB, 120 Hz, muito boa mesmo, excelente. O brilho é básico, 300 nits, mas até aí tudo bem também. Muito legal. Além disso, aqui na parte interna nós temos o teclado dele, que é retroiluminado, é uma retroiluminação branco-frio. Olha só, você pode ligar ou desligar, não é RGB, ok? E percebe que é um notebook muito sóbrio, apesar de ser gamer, você não percebe isso, é um notebook bem interessante para quem quer um uso profissional também, né? Você sabe que é gamer porque tem o símbolo da Alienware, mas de modo geral você não acaba percebendo, ele não tem linhas coloridas, não tem um teclado RGB, nem nada disso, isso eu gostei. Para quem trabalha, isso aqui é bem legal, não chama tanta atenção. Na parte de dentro nós temos aqui algumas saídas aqui sonoras, tem aqui também escrito Alienware na tela, é uma tela 16 por 10, é uma tela mais alta, tá vendo?
não é uma tela 16:9 padrão, então é uma tela mais alta, tem bordas bem finas aqui na lateral, na parte de baixo a borda é um pouco maior, mas é por conta do sistema também de dobradiça que eles colocaram aqui. Acredito que não dava para colocar uma borda menor nesse sistema de dobradiça. E na parte de cima nós temos também a webcam dele, não tem Windows Hello, mas tem a webcam aqui, é uma webcam HD. Vamos testar essa webcam, vamos ver como é que é? E, bom, aqui do estúdio, que, bom, não é o ambiente ideal para testar essa webcam, mas esse aqui é um teste com a webcam do Aurora 16 e também do microfone da webcam, que é o mais importante. Me diz aí o que vocês acharam da qualidade do microfone, que inclusive tem 2 microfones aqui para captar o áudio bem interessante, né? A qualidade não deve estar muito boa, afinal de contas o estúdio aqui é preparado para minha câmera profissional, então não tem muita iluminação. Depois, no review completo, a gente testa essa webcam em um ambiente mais iluminado também. Além disso, ele também tem Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. O Wi-Fi 7 e o Bluetooth, inclusive, é de uma placa da MediaTek. É interessante que tem já o Wi-Fi 7. O Area 51 também tem Wi-Fi 7 e, como eu falei, vai ter vídeo do Area 51 aqui também. O Area 51 já é mais avançado, tá? É pra você que é um gamer mais... Assim, pô, você quer um negócio, tudo que dá é o Area 51. Amanhã sai o vídeo aqui no canal, tá? Então você tá vendo esse vídeo aqui, no outro dia, no dia seguinte, você pode dar uma olhada aqui no canal, que já vai ter, ou às vezes eu já até postei o vídeo do Area 51 também, beleza? E bom, vamos lá, o que a gente tem aqui dentro então? Primeiro a gente tem uma RTX 4050 e um Intel Core 7 240H. É um Intel Core 7 com 10 núcleos. A gente já viu Intel Core passando aqui no canal, né? Essas novas versões dos Intel Core. Esse daqui, o Intel Core 7, especificamente o 210H, ainda não tinha passado no canal. É um processador interessante, não é nem dos mais fortes, nem dos mais fracos para essa categoria de notebook, mas é um processador bem interessante. Agora, a placa de vídeo, uma RTX 4050 nessa versão, mas como eu falei, talvez tenha outras versões com placa de vídeo. Não sei. Mas essa RTX 4050 especificamente, com 6 GB de VRAM, ela não é full, ela não é ilimitada. Mas calma, a gente já viu aqui no canal um comparativo que eu fiz do Lenovo Lock Essential com a RTX 4050 versus o TUF F16 também com a RTX 4050, que apesar do Lenovo ter uma placa limitada e o TUF não, o Lenovo se saiu na frente do TUF em muitas situações. Por quê? Porque o TGP da placa não significa o quanto ela é capada ou não. Eu vou explicar. Essa placa de vídeo desse notebook tem 65 watts de TDP. Então, a gente já sabe, ela não é uma placa full, ela não é ilimitada, ela tem uma limitação se comparado a outras RTX 4050. Porém, não é porque ela tem 65 watts e você vai ver outra RTX 4050 aí com, sei lá, 115 watts ou até mais, que você vai ter metade da potência do que as outras. O TGP é uma medida de calor. Isso significa que este notebook, a placa de vídeo dele, libera 65 watts em medida de calor máxima. Não significa que ela tem só isso de potência. Entende o que eu tô falando? Por isso que, sim, ele é limitado e é isso que você precisa saber. Esse notebook não tem uma placa, uma RTX 4050 full. Mas não se engane, não quer dizer que ele é ruim e muito menos que ele é muito mais fraco. Isso a gente vai ter que comparar na prática. Existem casos, sim, de notebook com a RTX limitada, que são muito mais fracos do que os concorrentes, e existem casos, como eu falei para vocês, do Lenovo Lock versus o TUF. O Lenovo é limitado, o TUF não, e na prática o Lenovo sai na frente em muitas coisas. Por quê? Porque você precisa levar em consideração processador, memória RAM e às vezes, é claro, a própria limitação da placa de vídeo, que não é medida em TGP. O TGP é só o quanto ela libera de calor. Deu para entender? Mas, sim, é limitado, saiba disso. Porém, dá para rodar muita coisa, na verdade dá para você rodar tudo hoje em dia. É um notebook muito capaz. E eu achei muito interessante, principalmente jogando jogo competitivo com ele. Eu joguei bastante CS, é uma boa tela, tá? Uma tela de 120 Hz, então obviamente a gente consegue entregar a quantidade de FPS necessária para alimentar essa tela em qualquer jogo competitivo hoje em dia. Mas não só isso, o que eu achei bacana foi, primeiro, a temperatura do processador sempre se manteve baixa, sempre se manteve ok, mas a temperatura da carcaça também entregou muito FPS e eu achei um notebook relativamente silencioso. Se liga só. Meu, e uma das coisas que eu achei mais legais desse notebook, na hora de jogar, né, principalmente aqui jogando competitivamente, né, que é o CS aqui, um exemplo do CS, né. Bom, são duas coisas. Primeiro, a temperatura dele se manteve muito boa do processador, e principalmente também da carcaça, já eu mostro pra vocês. Mas o que mais me alegrou aqui, o que mais me deixou impressionado foi o som dele. Não necessariamente a qualidade sonora é boa, mas em relação à qualidade
do posicionamento do som. Jogando aqui o CS é impressionante porque eu consigo ter clareza se o tiro, se o inimigo está atrás de mim, do lado esquerdo, do lado direito. Eu sei que isso aqui às vezes não importa muito porque a maioria das pessoas vai pegar um notebook desse e vai jogar competitivamente com um headset, né? Mas jogando aqui sem o headset eu realmente fiquei impressionado com o quão bom é o som para você localizar o inimigo. É claro que ligando aqui, né? Vocês não vão ter essa noção, porque o meu microfone vai captar somente o que está vindo de frente, você não consegue ter a noção espacial, sabe? Mas eu realmente achei muito legal. Se tem algum inimigo vindo atrás de mim, eu consigo ter clareza de qual lado ele tá, se ele tá de frente, se ele tá de trás. Meu, muito, muito legal, muito bem feito mesmo a questão do posicionamento sonoro, essa questão 3D, eu achei muito legal, muito bem feito. E como eu falei pra vocês, né, tá aqui inclusive, ó, volume máximo agora. É um som alto, é um som que não distorce, em relação a isso tudo bem, mas o que mais me impressionou mesmo foi a questão de posicionamento do som. Outra coisa legal é a questão de temperatura, né? Então eu falei pra vocês, processador, eu não vou mostrar exatamente a temperatura do processador, mas eu posso dizer que tá ok, tá muito aceitável, né? Mesmo aqui em jogo competitivo, que utiliza mais o processador, tá muito aceitável. E aqui, olha, onde fica o pulso, 24 graus do lado direito, 25 do lado esquerdo, na barra de espaço, 32 graus, no W aqui, olha, 33 graus, e realmente na parte de cima, como sempre, é onde mais aquece, mas eu achei extremamente frio para um notebook gamer. Na parte direita, extrema direita, 31 graus, e na parte extrema esquerda, que é a parte mais quente, 33, às vezes chega a 34 graus. Então realmente muito, essa questão de dissipação é muito boa. Eles realmente conseguiram acertar isso em relação ao design do notebook, a engenharia do design, e o calor dissipa muito na carcaça. Isso é muito bom, né? Primeiro porque não aquece, você não sente isso, não se sente desconfortável. E o segundo motivo é porque tende a durar muito mais, né? Todos os componentes aqui, então o teclado não está aquecendo muito, a membrana do teclado não está aquecendo, isso vai fazer com que seu teclado dê menos defeito. Nossa, muito legal. E o barulho? Esse aqui, ó. Não sei se vocês estão ouvindo, mas é um barulho muito bom também, nada demais. Faz mais barulho, ele faz um barulho mais constante, vamos dizer assim, diferente do Area 51, que oscila mais. O barulho do Aurora é bem constante, mas é um notebook relativamente silencioso, tá? Perto aí dos concorrentes, eu vou dar um exemplo aqui, os Predator, por exemplo, são muito mais barulhentos. Enfim, achei realmente muito bom aqui a questão de temperatura e também essa questão de barulho, e claro, a questão do som também. Sensacional. E claro, né, ele ainda mantém aqui a altura elevada, então mesmo que eu não esteja aqui neste momento utilizando uma dock, utilizando um suporte, como ele tem essa elevação, o notebook está sempre elevado, sempre livre para poder respirar e funciona muito bem. Sai bastante ar aqui nas laterais e também na parte de trás. Então ele tem toda essa lateral, as duas laterais e as duas partes de trás aqui, realmente saem bastante ar, ele tem uma vazão de ar bem grande. Mas sensacional, tá muito, muito aprovado, não tem o que falar, muito bom. E além disso, é claro, na hora de jogar jogos de história, por exemplo, Cyberpunk, você consegue jogar aqui qualquer jogo hoje em dia com gráfico entre alto, dependendo do jogo ultra, se você estiver utilizando DLSS, Frame Generation, e RTX desligado, né? Claro, não vai aguentar rodar um Cyberpunk com tudo no ultra, RTX on, e além disso sem DLSS, isso aí esquece. Mas sim, é um notebook muito capaz, vai rodar jogos extremamente pesados com tranquilidade aqui no gráfico médio, jogos bem pesados com gráfico alto ou até ultra utilizando DLSS, ele aguenta muito bem. Por já ter uma RTX 40, dá para ligar o DLSS Frame Generation, dá para ligar o modelo Transformer, dá para ligar, enfim, todas as tecnologias novas da Nvidia, ele suporta muito bem. E mesmo em jogos mais pesados como o Cyberpunk, a temperatura da carcaça se manteve muito boa. Felipe, por que você não mostra a temperatura do processador e da placa de vídeo? Por que você não mostrou FPS? Porque esse não é a versão final do notebook, isso aqui é uma versão de engenharia. Eu não posso mostrar isso para vocês, porque se eu mostrar eu tô errado, eu não sei se vai ser este resultado que a gente vai ter quando comprar a versão final, que apesar da versão final, na teoria, ser igual a essa, às vezes ele é melhor construído, né? Aqui é uma versão de engenharia, é feito de um modo mais... Enfim, não tem um controle de qualidade às vezes tão bom quanto a versão para consumidor. Então, por uma questão de compromisso mesmo e de fazer o certo, não seria certo mostrar a temperatura do processador, nem os FPS, nem fazer benchmark, porque
não é a versão final. Quando chegar a versão final, a gente vai comprar e vai mostrar para vocês. Mas o que eu posso dizer é, em todos os meus testes ele atingiu uma quantidade de FPS muito satisfatória, deu para jogar todos os jogos muito bem. Eu não percebi muito gap, muita diferença de um notebook que tem uma RTX 4050 Full para esse daqui, não percebi um gap grande, e principalmente temperaturas da carcaça e do processador muito boas, ótimo sistema de resfriamento mesmo, som muito bom, vocês viram a qualidade sonora também no CS, a questão de espacial do som, eu achei realmente nisso não tenho o que falar. Agora, o que tenho que falar é em relação às conexões, especificamente essas USB-Cs aqui. Uma coisa interessante é o seguinte, as duas USB-C transmitem imagem, tá? Então, em relação a isso, bem legal, eu até conectei no monitor e tudo mais e testei, as duas transmitem imagem. Porém, as duas USB-C são ligadas na placa de vídeo integrada, não é na placa de vídeo dedicada. Então, se você vai usar essas USB-Cs para trabalhar, vai perfeito, para jogar não é bom. O ideal para jogar é ligar no HDMI, porque o HDMI é ligado direto na placa de vídeo. Agora, um outro ponto que eu não gostei, além disso de que as USB-Cs não são Thunderbolt 4 e não suportam a ligação direto na placa de vídeo, é que essas USB-Cs não carregam o notebook. Isso eu achei algo não legal. E aí fica a sugestão, inclusive, para alguém da Dell, caso alguém esteja vendo isso. Eu acho que hoje em dia o mercado está buscando muito notebooks portáteis. Por isso que esse daqui é mais portátil do que o Dell G15. E uma das questões de portabilidade é poder carregar em todo lugar com o carregador que a gente já usa no celular, né? Ter um carregador padrão. Por mais que o carregador dele não seja muito pesado, etc., ter um carregador, uma possibilidade de usar o carregador do celular, né, de vez em quando, é interessante. Salva a gente quando a gente acaba esquecendo o carregador do próprio notebook, ou às vezes a gente simplesmente não quer fazer nada pesado e o carregador do celular já daria certo. Então, este é um ponto negativo, na minha opinião, que poderia ser diferente. E claro, uma coisa muito importante e que me impressionou também, por ter esse processador Core 7, essa linha da Intel é bem mais eficiente no sentido de energia, gasta menos energia. E aqui nós temos uma bateria de 60 Wh. Eu tenho que testar mais, tá? Eu não tive tanto tempo para testar, mas nos meus testes, essa bateria ficou, assim, se mostrou muito boa. Na teoria, ela consegue durar até umas 8 horas nos meus testes, mas a gente vai ter que testar mais para poder ver. Tem que passar 24 horas usando ele de verdade pra gente ter esses números, mas assim, aparentemente, assim, inicialmente, primeiras impressões é que é uma bateria incrível, muito boa. O que, mais uma vez, torna um ponto negativo não carregar o USB-C, né? Porque se já tem uma bateria boa carregando o USB-C, você poderia ficar mais tempo fora da tomada e se precisasse carregar durante o dia no trabalho, na faculdade, você só usava o carregador do celular e tudo mais. Mas a bateria parece ser muito boa. Outra coisa que eu gostei foi o teclado, isso eu já falei, mas acho que o botão Power poderia ser separado do teclado. É um notebook gamer e o público gamer gosta disso, né? Porque pode ocorrer aqui, né, de derramar alguma coisa e acabar quebrando o teclado, etc. Eu não sei se internamente, né, ao que parece internamente, esse botão parece ser separado do teclado. Ao que parece, apesar de estar tudo junto aqui, dá a sensação de que é um botão separado. Aí eu vou ter que abrir mais pra frente o notebook e verificar. Mas visualmente ele tá junto com o teclado, então eu acredito que sim, faz parte da mesma membrana, apesar de taticamente parecer que está separado. Mas aí em relação ao botão, eu vou ter que testar mais pra frente pra gente ver se de fato ele é separado ou é junto, fiquei nessa dúvida aí. E assim como o Area 51, que é o irmão mais velho dele, ele também tem o modo Stealth. Basicamente, esse botãozinho aqui, olha, o F7, ou então você pode entrar no software da Alienware para poder utilizar, olha só, vou entrar aqui no software da Alienware, e aí aqui ele já aparece algumas opções, inclusive o modo Stealth. Esse modo Stealth seria o modo silencioso, tá? E se eu ativar, a diferença é bem significativa, ele realmente silencia o notebook. Então eu tô aqui com o CS aberto, eu vou ficar quietinho para vocês ouvirem o barulho que a ventoinha tá fazendo nesse momento, olha só. Vou até chegar mais perto. Esse é o barulho. Agora eu vou ativar o modo Stealth, então tô aqui ó, com o software aberto, eu vou ativar o modo Stealth. Modo Stealth ativado, ele já começa instantaneamente a baixar a ventoinha. Olha isso. E fica muito silencioso, olha isso. Pronto, já não escuto mais basicamente as ventoinhas. Quer dizer, eu sei que o notebook está ligado, eu sei que as ventoinhas estão ligadas, mas o ruído agora é baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Isto é para momentos
intermediários, de uso intermediário, não é para momentos de uso muito avançado, muito pesado, porque se você fizer isso em usos muito pesados, a temperatura sobe muito. Mas aqui no CS é um jogo que sim, dá para jogar no modo stealth, não por muito tempo, eu particularmente não gosto de jogar sabendo que o notebook está aquecendo mais do que deveria, mas dá para jogar sim, você quer jogar às vezes, pô, tá de noite, tem alguém junto com você dormindo, sei lá, e você quer um modo mais silencioso, ele tem esse modo também e é possível jogar, tá aqui, ó, não perdi performance até o momento. E o notebook está extremamente silencioso. Aí, claro, se eu quiser eu posso vir aqui no F7 e ativar novamente, ou entrar no aplicativo também aqui e desativar de novo. E aí ele até aparece a mensagem aqui no canto, dizendo que o stealth foi desativado. E ele volta a subir aqui a ventoinha, diminui a temperatura, né? E, dependendo do caso, até ganha performance também. Muito bom. O notebook em si é muito bem construído, tem duas saídas na parte de trás, duas saídas na lateral, tem todas as conexões, o sistema de resfriamento é muito bom e não tem o que falar. Apesar de não ser o substituto do Dell G15, ele é muito melhor do que o Dell G15 em todos os aspectos. Eu tenho certeza que assim que chegar a versão final a gente vai comprar, vai comparar inclusive com o Dell G15 lado a lado, fazendo benchmark. Eu digo para você o seguinte, se esse notebook perder pouquíssimos FPS frente ao Dell G15, ainda assim ele é muito melhor em tudo, não tenho o que falar. Ah, e claro, para encerrar, apesar de não ser a versão final, o carregador que veio nessa versão é este daqui. É um carregador de 130 watts da Dell, muito leve, e sim, extremamente leve esse carregador, e bem pequeno. Eu não sei se vai ser a versão final desse carregador, então fica aqui esse adendo, eu espero que seja, porque é muito bom, bem diferente do Dell G15, que é gigantesco e bem pesado. Mas é isso aí, esse daqui foi o Aurora 16, tô muito ansioso para ver o preço dele, você também tá aí, comenta aqui o que você acha desse notebook e qual que é o preço que você acha que vai custar esse notebook. Se eu fosse chutar, e eu realmente não sei porque não me falaram, eu diria que ele estaria em um excelente preço se custasse entre R$7.000, R$7.500, talvez beirando os R$8.000, mas não sei, a gente vai ter que esperar para ver quanto é que ele está custando. O que você achou de tudo isso? Comenta aqui embaixo para eu saber e já comenta quais os vídeos que você quer ver com esse notebook. Assim que ele lançar, a gente vai comprar e vai trazer para vocês tudo completo. Tamo junto, galera, deixa o like, se inscreve no canal, muito obrigado por tudo. Valeu, Dell, por ter deixado o notebook aqui na nossa mão e é isso aí, tamo junto, valeu e falou!